Então, bem-vindas à prática de hoje. É nosso terceiro dia do programa de prática, sendo que o segundo de práticas realmente curtas. Hoje a gente vai fazer um trabalho que parte do princípio e da ideia dos nossos olhos. Eu queria que a gente começasse sentada, a gente volta para essa postura no final. Mas a gente começa sentada e vai precisar só de alguma almofada ou quer se sentir melhor sentada na cadeira, pode sentar na cadeira. E a gente vai precisar de um espaço no chão para deitar. Quem ainda está chegando, vai no seu tempo, vai me ouvindo enquanto está se ajeitando, né? Quem já chegou, se precisar, como eu falei, sentar numa almofada ou numa cadeira. E a gente faz um check-in, né? Como que eu chego para essa prática de hoje? Como que eu chego para essa prática de hoje? O que que chama a minha atenção? Né? Eu estou com algum desconforto físico na postura que eu escolhi? Ou tá tudo bem, eu estou neutra? Como é que eu percebo o contato do meu corpo com o chão, né? Dos glúteos, das pernas? E como eu falei, se você precisar, sente-se numa cadeira. A gente não vai fazer nada, nenhum movimento muito importante que eu precise ficar sentada no chão. É o sentar e o chegar. Como é que tá a sensação da sala, a temperatura? Tá calor, tá frio? E você já chegou ou tá chegando, né? Onde é que estão os seus pensamentos? Você ainda tá com a cabeça nos sonhos dessa noite? Ou num café da manhã que você já tomou? E a gente faz esse check-in como quem quer investigar, abrir um olhar curioso sobre nós mesmas. Como está a tua respiração? Daí a gente vai deitar. A gente volta para isso um pouco mais. Para o fim da prática, a gente deita no chão, de barriga para cima, os braços ao longo do corpo, as pernas esticadas. Mas procure uma maneira confortável de se sentar, de deitar. Uma maneira confortável de deitar. Isso. E observa como é que você deita e como é o contato do teu corpo com o chão. E como o chão pode finalmente te dar um suporte. Então, o chão dá um apoio para tuas pernas, para o seu tronco, para os seus braços e para tua cabeça. Perceba um lado e o outro, lado direito e lado esquerdo do corpo. Talvez você sinta a pressão de algum lado um pouco diferente do que a pressão no outro lado. Daí eu não falei nada quanto à posição das pálpebras, né? Se você está de olhos abertos ou fechados, não mude como você escolheu se deitar. Mas eu vou fazer um convite. Se você tiver de olhos, não mude nesse momento e observe o que você escolheu, né? E daí, devagar, você vai experimentar o contrário, ou seja, se eu estou de olhos abertos, eu vou fechar as pálpebras. Se eu tiver de olhos fechados, eu vou abrir.
E eu faço isso mais uma vez, um pouco mais lento. Fecho os olhos, depois eu abro e faço isso mais uma vez. E perceba a diferença da sensação de apoio da sua cabeça quando você fecha os olhos, quando você abre os olhos. Quando você fecha os olhos e quando você abre os olhos. Tem alguma sensação diferente no apoio da cabeça no chão? A sensação atrás do teu pescoço? Hum. E o convite agora é para que deixemos os olhos fechados, as mãos bem unidas em frente ao rosto, para que a gente possa esfregar uma mão na outra, trazendo um pequeno calor, uma intenção. E eu vou cobrir os meus olhos com as mãos. Não aperte o globo ocular, apenas cubra e proteja da luz. Traga calor e escuridão para os seus olhos. Deixe as mãos repousarem nesses olhos. Né? E esses olhos, eles são profundos, são muito maiores do que aquilo que normalmente vemos, né? É um globo muito redondinho que flutua nesse espaço, nessa cavidade do crânio. E com essas mãos você pode dizer para os seus olhos: descanse. E devagarzinho você vai tirando as mãos, as pálpebras ainda fechadas. Observe a luminosidade que atravessa as pálpebras, chega nos olhos. Os braços descansam como preferir. Em qualquer momento, se você quiser flexionar os joelhos, fique à vontade. E agora, com os olhos abertos, você vai olhar para o teto. Eu vou abrir os olhos devagar e observar essa luminosidade então se intensificar. E encontro um lugar no teto. E a gente vai fazer um pequeno movimento de rolar minha cabeça para um lado, volta para o centro e rola a cabeça para o outro. E quando você faz isso, observa o que você faz com os seus olhos, se eles acompanham o movimento. Rola a cabeça para um lado, volta para o centro e rola a cabeça para o outro lado. Hum. Então, para no centro. E dessa vez você vai manter um olhar fixo num ponto que você escolheu. Então, talvez tenha uma sujeirinha no teto, ou um desenho, ou um ponto que você escolheu. E aqui tem uma investigação muito interessante quando a gente olha. Será que você consegue perceber se eu olho mais com um olho do que com o outro, com o olho esquerdo, com o olho direito? Talvez você não perceba isso tão claramente, que não é uma coisa que a gente sempre investiga, mas sempre tem um olho mais dominante do que o outro. Deixe o olhar lá, nesse ponto, não mova mais o olho e mova agora só a cabeça, um pouco menos do que o rolamento que você fez anterior. Então a cabeça rola para a esquerda, os olhos continuam apontando para o teto. Volta a cabeça para o centro, cabeça e olhos se reorganizam. Cabeça rola para a direita, o olhar continua apontando para o teto. Volta a cabeça para o centro. E faça isso mais algumas vezes, numa velocidade agradável, lenta e numa amplitude pequena. Faça mais simples. E perceba, quando eu deixo meu olhar fixo num ponto e rolo a cabeça para a esquerda, eu acabo olhando para o canto direito dos olhos, né? É como se você tivesse deixado a cabeça parada e olhado para o outro lado. A musculatura interna dos olhos se comportam da mesma forma.
mas você está simplesmente rolando a cabeça. Para no centro, descansa, fechando os olhos. Vamos trazer de novo as mãos. As mãos nos olhos me ajudam a esse descanso mais profundo. Essa vez que eu tampo as mãos, tampo os olhos com as mãos, veja se mudou alguma coisa na sensação dos olhos. Isso. Volte as mãos. Pequenas pausas já vão dando a possibilidade do nosso sistema integrar. Volte as mãos ao lado da cabeça. Ah, e vamos trazer as mãos agora na nuca. Então, eu desço as mãos por trás da cabeça e a pontinha dos dedos vai procurar pescoço, nuca. Isso, eu posso deixar os cotovelos descansando no chão. Eu tô só com a pontinha dos dedos. Essas mãos, elas vão investigar. Eu vou descansar as minhas mãos aí e vou de novo rolar a cabeça para um lado, volto para o centro, rolo a cabeça para o outro. Agora os olhos livres. Isso. Paro no centro. Essas mãos, perceberam um certo movimento atrás do pescoço, né? Quando a gente rola a cabeça para um lado e para o outro, tem um movimento muito claro. Tem algo que acontece aqui. Agora eu deixo a cabeça no centro, as mãos tocando suavemente atrás do pescoço, bem atrás do occipital. Então tenta descobrir esse osso do crânio, tatear com os seus dedos. Se você vai para o centro, tem a coluna. E você abre um pouquinho, procura esse osso do crânio e desce imediatamente abaixo desse osso do crânio, dessa montanha. E deixa as mãos ali. E agora eu movimento apenas os olhos para a direita, volto para o centro e movimento para a esquerda. Volto para o centro e movimento para a esquerda. Faça um movimento bem lento e se houver qualquer desconforto, pare e descanse as mãos sobre os olhos, tá? Isso. Pare um pouquinho no centro, deixe as mãos aí se for confortável. Feche os olhos. Você notou algum movimento abaixo das suas mãos quando movia apenas os olhos para um lado e para o outro? Vamos abrir os olhos de novo e fazer o mesmo movimento, e agora a gente vai conduzir um pouquinho com a mão. O olho só rola, o olho vai para a esquerda. E a minha mão direita pressiona um pouquinho o meu pescoço, ajudando a cabeça a rolar logo depois dos olhos. Os olhos voltam primeiro, e daí a minha mão esquerda começa a pressionar o pescoço e a cabeça rola acompanhando os olhos, até que toda a minha cabeça e pescoço estejam para o lado direito. Comece o movimento pelos olhos, que vão olhar para a esquerda. Os olhos então vão primeiro, e tem alguma coisa que acontece no meu pescoço, e eu posso ajudar com a mão. Tem uma suave pressão. Use as pontas dos dedos para ajudar a induzir um pequeno movimento de rolamento da cabeça para convidar a parte superior da coluna a se mover para a direita e para a esquerda. Torne o movimento um pouco menor, mais simples. Esses dedos dão um carinho. Os olhos primeiro, a ponta dos dedos ajuda o movimento da cabeça a acontecer e vai para um lado e para o outro. E descanse, pare no centro, feche os olhos, cubra mais uma vez os olhos com as mãos. Traga calor e escuro para os teus olhos.
E devagarzinho tira as mãos dos olhos. Observe a luminosidade entrar nas pálpebras. E vamos fazer aquele exercício inicial de abrir devagar os olhos, como quem está despertando para um dia. Veja como chega as cores e as formas, e depois feche os olhos. E observe quando você inspira e quando você expira. E depois deixe os olhos abertos. Flexione os joelhos, apoie as solas dos pés no chão. Isso. E daí a gente vai de novo movimentar um pouco os olhos para a direita. E agora eu vou movimentar os olhos para a direita e a cabeça acompanha, rola junto. Deixa a cabeça lá, os olhos começam a ir para a esquerda. E eu rolo a cabeça para a esquerda, como se a cabeça tivesse um delay, um atraso. Quando a cabeça chegou lá, os olhos comandam e a minha cabeça vai acompanhando. E conforme você segue essa sensação de dentro do teu pescoço, né, o que que acontece? E vai observando também a maneira como você está deitada no chão, vá rastreando isso para baixo do tronco e descobrir se há uma maneira. Antes de rastrear, só tome uma percepção, uma nota, se você faz esse movimento de forma suave, né? Não precisa ir no máximo da amplitude. Você tenta deixar esse movimento mais fluido possível, como se cabeça e olhos estivessem muito líquido, um ambiente líquido lá dentro. E você rola um pouquinho a cabeça a partir do movimento dos olhos. Ou eu posso deixar, se tá demais para mim os olhos, eu posso fazer o mesmo movimento, só a cabeça vai rolar. E eu percebo o que que acontece dentro dos meus olhos e vou rastreando para baixo. O tronco em contato com o chão, veja se tem uma mudança de apoio dos ombros. Como seus olhos podem apoiar no crânio. Então, você percebe as costelas de um lado ou do outro. Né? E tem alguma coisa acontecendo na sua coluna, no sacro. O sacro começa a participar desse movimento. Os pés, a sola do pé. Pare um pouquinho no centro, feche os olhos. Devagarzinho, muito lentamente, role para um lado. Isso, fique um pouquinho nessa posição fetal. E quando estiver pronta, volta a se sentar. Não tenha pressa para se sentar. A gente já chegou na nossa hora. Hoje me perdi um pouco. Quem precisar ir, vai. Quem tiver uns minutinhos, fique. Observa como você está sentada agora. Se mudou alguma coisa do início, como você chegou e como você está.
E só antes da gente sair, eu vou brincar desse experimento. Eu vou abrir os olhos bem devagar e deixar as coisas chegarem, né? A cor, a textura, a luz, e depois fecho de novo os olhos. Abro um pouquinho os olhos, fecho os olhos. E mantendo os olhos fechados, trago as duas mãos para cobrir, proteger os meus olhos da luz, trazer um pouco de calor e colocar essa intenção, uma intenção de cuidado, de quem nutre os meus olhos. Eu sou quem eu sou e sei quem eu sou. Eu sou quem eu sou e sei quem eu sou. Devagarzinho, as mãos unidas em frente ao peito, os olhos ainda fechados, fazendo uma reverência interna pela tua própria prática. Grata pela prática, pela presença. Vai abrindo os olhos bem lentamente. Quem precisar conversar, eu tô aqui, mandar mensagem também. Esse trabalho dos olhos é profundo.